Esse filme não é aterrorizante porque tem alguns dos momentos mais chocantes que eu vi no cinema em 2025. Não mesmo. Ele é aterrorizante porque ele vai muito além desse impacto visual ao mergulhar na mente dos personagens e encontrar a perversidade no lado mais sombrio da mente humana. E é por isso que Faça Ela Voltar, assim, já merece figurar para começo de conversa entre os melhores filmes de terror de 2025. Os irmãos Michael e Danny Philippou assinam aqui um filme que avança em conceitos do longo anterior, e eu vou discutir um pouco esse amadurecer dos dois cineastas. Eu não sei se é um amadurecer ou se eles tiveram a liberdade agora para fazer um filme que fosse além daquilo que a gente está acostumado a ver num cinema comercial. E o resultado? Gente, o resultado você vai saber no vídeo de hoje, mas você só vai entender mesmo quando assistir Faça Ela Voltar. Vamos discutir isso. E aí, galera, eu sou o Thiago, e antes de começar a falar sobre Faça Ela Voltar, quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, é muito fácil, isso me ajuda muito. Não se esquece também de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 8.000 inscritos, eu conto muito, mas muito mesmo com essa ajuda de vocês, porque é fundamental para a gente seguir crescendo aqui no YouTube, e eu quero muito chegar aos 10.000 seguidores ainda esse ano, então eu conto com a ajuda de vocês nessa. Faça Ela Voltar definitivamente não é o filme que eu esperava ver, e isso me surpreendeu positivamente, porque o filme anterior dos irmãos Philippou, o Fale Comigo, se tornou um sucesso viral, ganhou um status muito forte entre os fãs do cinema de horror, principalmente de um cinema de horror com uma pegada mais comercial, viralizou nas redes sociais, a música se tornou, sabe, trilha de vídeos aí por quase um ano. O filme, ele ganhou eco, e o segundo filme após o sucesso, ele é sempre mais desafiador. Porque eles poderiam, sabe, se render um mais do mesmo, se render uma fórmula que deu muito certo no primeiro, inclusive falando sobre aspecto financeiro, e aqui que Faça Ela Voltar me pegou. E me pegou porque quando você analisa assim os detalhes, quando você se pega olhando para a construção narrativa, para a maneira como os diretores estruturam essa trama, a gente vai fazer um paralelo muito claro entre Fale Comigo e Faça Ela Voltar. São dois filmes que têm uma linguagem pop, mas são dois filmes que conseguem esticar a corda na tentativa de trazer elementos mais dramáticos, um olhar mais para a psicologia, para o estudo de personagem e para o terror que se esconde em traumas e na própria mente humana. Então é impossível não traçar um paralelo entre os dois filmes, mas ao mesmo tempo é impossível não notar quanto um filme é muito mais maduro do que o outro. Essa maturidade, ela, para mim, ela diz muito mais sobre a liberdade que eles tiveram aqui para contar uma história que não necessariamente parece disposta a agradar tanto assim a um fã de um cinema de terror mais comercial, do que necessariamente há algum tipo de desenvolvimento, até porque são 2 ou 3 anos de diferença entre um filme e outro. Eu não acredito que o cinema dos Philippou se desenvolveu tanto assim nesse curto prazo de tempo. Eu acho que eles ganharam liberdade, fizeram algo realmente perturbador com essa liberdade. E o curioso é que Faça Ela Voltar parte de uma trama muito universal, eu diria até bem acessível. É a história de dois irmãos que perdem um pai da noite pro dia e acabam indo parar nos braços do Estado, porque eles eram menores de idade, só que o mais velho estava prestes a completar 18 anos, então eles acabam indo para um lar provisório, a casa de uma tutora experiente, alguém que inclusive trabalhou no sistema de adoção e que aparentemente era a melhor pessoa para ajudar eles nesse momento de luto, de dor em função da perda e nessa mudança, uma mudança assim repentina. Só que por trás daquela fachada assim aparentemente funcional existiam segredos, e quanto mais os dois vão entendendo os segredos naquela casa, mais eles vão enxergando também uma realidade dolorosa. E eu vejo o amadurecer no cinema dos Philippou na forma como logo de cara eles não se apegam ao mistério. Existe esse mistério, mas o mistério, ele não é o objetivo aqui. E para mim isso faz muito sentido porque o foco do filme
tá no estudo psicológico. O foco do filme tá no desenvolvimento dessa relação e principalmente dessa personagem, dessa mulher que tem os seus problemas, tem as suas feridas íntimas, que também está tentando lidar com o luto e que acaba recebendo os dois adolescentes de braços abertos, mas a gente percebe que algo está errado. Se os diretores investissem no mistério, nessa proteção do mistério, do segredo em torno do que está acontecendo ou das intenções dessa mulher, o filme ele ruiria, porque ele se tornaria algo muito vazio. E eu acho que é muito corajoso como, nesse momento em que o cinema de terror parece tão sempre muito hiperestimulado, os irmãos Philippou, eles mergulham na mente, não só dos protagonistas, mas dessa personagem, dessa mulher, dessa tutora que, pouco a pouco, vai revelando, assim, coisas, segredos e um traço de intimidade que torna tudo muito, mas muito assustador. E com isso eu não quero dizer que Faça Ela Voltar é um filme que renega o terror ou que tenta camuflar as coisas, não, muito pelo contrário. E aqui, pra mim, tá uma sacada de mestre dos dois diretores. Porque a mitologia é sinistra e ela já tá... Antes dos créditos iniciais, você já tem uma cena assustadora no filme. E essas cenas assustadoras, gravadas com VHS, elas são muito macabras. E elas já tiram a gente logo da inércia, sabe? Aquela coisa da zona de conforto. A maneira como os Philippou pensam o terror gráfico é, assim, inacreditável. Eu acho que ninguém hoje pensa de forma tão imaginativa, tão perversamente imaginativa o horror como os diretores australianos. Porque, sabe, aquelas cenas que causam dor física? É aqui, você vai encontrar isso aqui. Não são muitos momentos, mas quando o terror ele se manifesta na forma mais gráfica, você simplesmente entra num estado de aflição que é extremo. Honestamente, eu terminei Faça Ela Voltar, assim, tremendo, nervoso. Em especial com o impacto visual, mas também com o elemento psicológico. Daqui a pouco eu vou desenvolver um pouco mais sobre isso. Mas falando da construção visual, é impressionante como eles conseguem criar cenas sensoriais. Tem uma cena envolvendo um menino que mora naquela casa, uma faca e um melão que, gente, que é isso? É um momento contido que faz a gente sentir a dor, que faz a gente sentir o contato com o objeto que está sendo usado na cena. O terror tem peso, o terror ele se materializa em tela. É uma experiência, assim, angustiante. Nesses momentos, como eles fizeram em Fale Comigo, mas de forma um pouco mais higienizada, aqui a coisa é bem mais gráfica, bem mais absurda, bem mais bizarra. Os diretores, eles criam momentos que tiram a gente completamente. Se o início do filme tira a gente da zona de conforto, aqui a gente já tá num nível de estresse que é, assim, é inigualável. E outro ponto que eu adoro de verdade em Faça Ela Voltar é a forma como os diretores constroem um terror numa casa comum. E não é assim aquela coisa de vamos pegar uma casa suburbana e filmar ela como se fosse um lugar sinistro ou um lugar cheio de sombras. Não, é uma casa comum, colorida. O quarto da protagonista é rosa. É assim, não tem nada na fotografia que sugira que aquele lugar ele está amaldiçoado. Quer dizer, existe um personagem que fica ali transitando, meio que silenciosamente. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas é um personagem humano, não é uma assombração, não é um monstro e tal, nada. E é um personagem, inclusive, que quanto mais ele é desenvolvido, mais trágico ele vai ficando também. E tirando esse personagem e tudo que diz respeito a ele, é uma casa comum. Mas o terror tá ali, o terror tá escondido nos segredos, na intimidade, nos traumas dos personagens, na maneira como eles vão se relacionando entre eles e o que as relações vão dizendo sobre eles, sobre a dor da perda, que é um tema central aqui, mas sobre outras questões que vão testando os laços entre os irmãos, que vão testando a sanidade da protagonista, que vão preparando terreno para uma narrativa que ela é aterrorizante, que ela consegue criar momentos perturbadores, mas que ela nunca, em hipótese alguma, esvazia a natureza dramática da história. E é aqui que, pelo menos para mim, Faça Ela Voltar se torna perturbador de verdade. Porque tudo o que diz respeito à personagem da tutora vivida pela Sally Hawkins é simplesmente assombroso.
E é assombroso por quê? Porque é humano. E aqui, sabe aquela coisa do amadurecer dos diretores? Eu vejo muito isso aqui. Essa personagem, ela esconde segredos mais profundos. E ela, quanto mais a gente acessa esses segredos, mais a gente identifica a perversidade na mente humana. O que torna Faça Ela Voltar um filme poderoso sobre o luto. Ou, melhor, sobre a dificuldade em dizer adeus, em desapegar da matéria. E é bem interessante como o terror explícito tá no VHS, que é revelado logo no início do filme, mas está também escondido nas sombras das memórias que machucam. Em outros VHS, em momentos felizes daquela mulher que escondem detalhes que o filme vai desenvolvendo pouquinho a pouquinho, com paciência, nunca sacrificando a natureza dramática da história, nunca sacrificando o desenvolvimento dos personagens e da mitologia, e isso vai tornando tudo muito mais sólido. É um filme de terror que choca pelo que a gente vê em tela, mas principalmente pelo que ele tem a dizer sobre os personagens. O terror, ele nasce muito do desespero daquela mulher. E eu não vou entrar em detalhes para não dar spoilers, mas é um desespero que é muito bem desenvolvido, porque a história, ela entende a personagem, ela entende a natureza trágica da personagem, mas ela, obviamente, não poderia compactuar com as ações da personagem. E aqui acontece esse choque. E até quando esse choque poderia ir para uma zona maniqueísta do bem versus mal, os diretores, o Dani e o Michael Philippou, eles se recusam a fazer isso. Mesmo nesses momentos mais gráficos em que a perversidade assume uma forma mais literal, existe dor, existe culpa, existe remorso, existem pequenos diálogos que sugerem que ali, aquela pessoa capaz de cometer um ato absolutamente vil, poderia ser uma pessoa também que estivesse de alguma forma, sentindo pelas possíveis vítimas. Vou ser direto e reto. Pra mim, é uma das melhores personagens que o cinema de horror moderno escreveu aí nos últimos 20 anos. É indiscutível. Ela é trágica, ela é complexa, ela esconde uma natureza humana, mas essa natureza humana só potencializa a perversidade. É perturbador porque é real, porque é identificável, e porque os diretores conseguem, dentro dessa zona realística, desenvolver um horror gráfico, um horror explícito. Mas o que me impressiona em Faça Ela Voltar é que esse é um filme que ele vai muito, mas muito além do medo. Não é sobre temer aquela mulher ou temer o que a gente está vendo em tela, embora isso possa acontecer na nossa relação com o filme, mas é sobre experimentar uma realidade totalmente distorcida, tomada pela dor, pela raiva, pela impotência, por sentimentos humanos que vão levando essa história para um clímax é daqueles, assim, imprevisíveis, é chocante. Faça Ela Voltar não é só um dos filmes de terror de 2025. É um dos filmes de 2025. Daqueles que a gente vai lembrar no final do ano com toda certeza, e hoje facilmente estaria no meu top 10 de melhores de 2025 que eu assisti até aqui. Porque é um filme perturbador, é um filme chocante visualmente, é um filme que tem tudo aquilo que a gente espera de um terror. Tem profundidade, tem peso dramático, tem grandes atuações, em especial da Sally Hawkins. Os meninos estão muito bem, mas o que a Sally Hawkins faz aqui é nível Cat Bates em Louca Obsessão, é nível Toni Collette em Hereditário, é nível Lupita Nyong'o recentemente em Nós. É esse nível de atuação, sabe? É esse nível de terror que a gente identifica em um olhar humano. E por isso, tão perturbador. Para Faça Ela Voltar, eu dou uma nota 9. É um filme basicamente irretocável do começo ao fim. E que é aquele tipo de filme que desafia o fã do gênero, principalmente aqueles que estão esperando apenas o mais do mesmo. Definitivamente você não vai encontrar aqui. Isso não é um problema, não. Isso é uma virtude daquelas que devem ser muito, mas muito comemoradas. Diz aí nos comentários o que você achou de Faça Ela Voltar. Não esquece também de deixar o like e de compartilhar esse vídeo. E principalmente de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!